Olá, bom dia. Segurança pública é a prioridade na pauta de votações da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. O presidente da comissão, senador Edson Lobão, falou sobre os projetos que vão ser votados nesta manhã. Já temos na pauta, porque também não podemos aguardar por mais tempo essa questão, alguns projetos nessa direção, na direção da segurança, entre os quais o que altera o Estatuto do Desarmamento, que foi por nós votado há 25 anos, está em vigor desde aquela época, proibindo o uso de armas, mas agora veio um projeto do senador Wilder Moraes, de Goiás, que alega que as fazendas, a parte rural do país, fica inteiramente desassistida de segurança, porque não há delegacias policiais em volta e muitas vezes bandidos assaltam as fazendas e até animais silvestres. Então, ele propõe que sejam liberadas armas de defesa para estes lugares rurais. O outro é o projeto Maria da Penha. Nós estamos agravando alguns delitos, são cometidos contra a mulher, no estatuto também da lei, que é a Lei Maria da Penha. E, finalmente, uma outra lei que diz respeito aos crimes praticados com armas brancas. Nós estamos agravando as penas, porque na ausência da arma de fogo, os bandidos passaram a usar facas, estiletes, armas brancas, canivetes e tal. E a lei não previa uma penalização maior. É o que nós estamos fazendo e que vamos votar na Comissão de Justiça hoje. Os militares que cometerem crimes contra civis em missões que garantam a lei e a ordem serão julgados pela Justiça Militar. É o que determina o projeto de lei aprovado em plenário nesta terça-feira. O projeto vai à sanção. Rio de Janeiro, favela da Rocinha. Em setembro deste ano, cerca de 1.000 homens das Forças Armadas foram convocados para reforçar a segurança na comunidade após conflitos entre traficantes. Uma cena que tem se tornado rotina no país. Mas hoje, se um militar mata um civil em uma missão como essa, ele será julgado pelo Tribunal do Júri, ou seja, pela Justiça Comum. Pela proposta aprovada pelos senadores, o julgamento passa a ser feito pela própria Justiça Militar. E aí não querem dar uma proteção legal a esses militares que estão lá cumprindo uma determinação constitucional, porque é o presidente da República que convoca as Forças Armadas para essa missão na Força Nacional, com autorização do ministro, a pedido do ministro da Defesa, por convocação do governador do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto simplesmente e irresponsavelmente banaliza a utilização das Forças Armadas como polícia. A maioria da bancada do PT também se posicionou contra. O líder do partido, Lindbergh Farias, argumentou que o projeto foi feito para as Olimpíadas e que deveria ser prejudicado. Eles votaram, os deputados, com a vigência era 31 de dezembro. Se eu não me engano, nós estamos em 2017. Como é que nós vamos votar um projeto que tem um prazo final de vigência 31 de dezembro de 2016? Isso não se sustenta. Mas faltou consenso dentro da bancada petista. O processo legislativo é complexo. Ele não começa e termina aqui. Ele tem o executivo. E se tiver veto do executivo, ele volta para o legislativo, para o Congresso, inclusive. E, senador líder Lindbergh, é exatamente o contrário do que Vossa Excelência falou. Tem uma lei que rege. Se nós tirarmos a vigência de 2016, vira lei, caso tenha veto, em 45 dias, porque tem lei que normatiza. E daí porque o texto falava de até 31 de dezembro de 2016, ocorre que as Forças Armadas vêm sendo solicitadas a agir na garantia da lei e da ordem em diversos estados brasileiros e, sobretudo, no estado do Rio de Janeiro.
Por isso, me parece que está claríssimo de que existe a oportunidade para a deliberação dessa matéria. Os senadores aprovaram ainda o projeto que altera a Lei Maria da Penha para garantir atendimento especializado às vítimas de violência e acelerar a concessão de medidas protetivas. Os detalhes com a repórter Sara Reis. As vítimas de violência já vão poder contar com medidas de proteção na delegacia. Pela proposta aprovada, os delegados de polícia vão poder, por exemplo, proibir que o agressor mantenha contato com uma mulher ou com os filhos. Hoje, essa prerrogativa é do juiz. A proposta determina ainda que essas mulheres tenham atendimento especializado, ininterrupto e prestado de preferência por servidoras do sexo feminino. A autoridade policial, preferencialmente da Delegacia de Proteção à Mulher, poderá aplicar provisoriamente até a deliberação do juiz, que vai ter um prazo de 24 horas para que essa medida protetiva de urgência tenha validade. Se o juiz não se pronunciar, cai a medida protetiva, então não tem violação ao princípio da reserva de jurisdição, como diz a magistratura. Ela vai poder aplicar algumas medidas protetivas de urgência, senador Fernando Bezerra. Então, e são algumas que não interferem no direito de vida ou de liberdade do cidadão ou do agressor. Por que não, talvez, também poder adotar uma medida cautelar que vai proteger uma vítima, principalmente nessas situações que são crimes que estão relacionados justamente às relações de parentesco, relações afetivas, que acontecem em grande parte dentro de casa, onde a polícia não consegue estar lá para proteger essas mulheres. O primeiro passo é a aprovação da lei e o segundo passo, o mais difícil, é tornar ela viável. Então, nós temos essa preocupação pela associação e a gente já elaborou uma cartilha que será apresentada a todos os chefes de polícia civil do Brasil na reunião do Conselho, onde a gente vai apresentar uma forma única de se trabalhar na decretação das medidas protetivas na delegacia. Cabe-nos agora ampliar essa luta, humanizar o atendimento e conferir agilidade ao processo, para que as mulheres não tenham mais receio de recorrer à justiça e a redução do número de subnotificações exponha mais abertamente a face terrível dessa ameaça. Que façamos, pois, a nossa parte, porque basta de misoginia. O plenário do Senado também aprovou a indicação do diplomata André Luiz Azevedo dos Santos para o cargo de embaixador do Brasil na República do Congo. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas reuniu representantes de países que estão trabalhando na implementação do Acordo de Paris, celebrado em 2015, para combater a redução de emissão do dióxido de carbono pelo planeta a partir de 2020. O embaixador do Marrocos, que sediou a COP22, a primeira após Paris, citou os avanços alcançados naquela conferência. O grande avanço da COP22 foi a afirmação ou a reiteração da interação da dialética entre uma ação global eficiente e compromissos domésticos fortes. O senador Jorge Viana afirmou que as medidas práticas de sustentabilidade a partir do acordo podem ajudar no cenário das mudanças climáticas. Quando entramos no tema, por exemplo, do carro elétrico, já nos deparamos com uma situação desafiadora. Um pouco mais da metade das emissões também saem, de algum jeito, desse espaço de ocupação urbana que são as cidades. E que as cidades devem acolher, até 2050, 70% da população. O prazo para a regulamentação do Acordo de Paris vai até 2020. Até lá serão definidos, entre outros pontos, novos mecanismos de desenvolvimento sustentável e as contribuições voluntárias de cada país para reduzir as emissões. Além das dificuldades técnicas e do prazo curto, a regulamentação enfrenta a posição norte-americana que indica uma saída do acordo. Segundo o embaixador brasileiro José Marcondes, pelas regras estabelecidas durante a COP21, um país signatário que queira abandonar o Acordo de Paris precisa cumprir um tempo determinado.
A sabedoria contida no Acordo de Paris, que ele não prevê saídas de nenhum membro de forma abrupta. Um país, para denunciar efetivamente o Acordo de Paris, ele deve esperar por 3 anos para que esse acordo, a partir da vigência desse acordo, que foi um mês antes da reunião em Marrakech. O embaixador da Alemanha, que vai sediar a COP23, acredita na grande responsabilidade da geração humana atual em relação ao futuro das mudanças climáticas. Nós precisamos deixar claro, nós aqui somos a primeira geração que podemos sentir claramente os efeitos da mudança climática. E nós aqui somos a última geração que pode impedir um aquecimento descontrolado da temperatura global. Foi aprovada nesta terça-feira a medida provisória 796, que prorroga até dezembro de 2019 a isenção de tributos prevista no regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, o Recine. A relatora da MP, senadora Marta Suplicy, falou ao Senado Notícias sobre a aprovação da medida. O que nós tínhamos era uma lei que venceria agora em 2017, dezembro. E aí, esse financiamento especial para os cinemas acabaria. E seria muito ruim, porque foi exatamente o Recine que propiciou, só em 2017, nós termos mais de 1.036 cinemas novos no Brasil, em diversas localizações onde nós nunca tivemos cinema. Então, por quê? Porque ele faz empréstimo, ele ajuda a pessoa que quer ter uma sala de cinema na sua cidade poder construir com benefícios maiores. Também permite você importar equipamento sem impostos. Isso também ajuda muito. Tanto é que hoje nós temos todo o nosso parque de cinemas digitalizado. Foi a primeira vez que atingimos isso. Já está valendo a lei que trata das doações a universidades. Agora, as doações, inclusive em dinheiro, podem ser feitas diretamente a setores ou projetos específicos. No caso de universidade pública, doações em dinheiro devem ser feitas ao Caixa Único da instituição, com garantia de destinação específica às unidades beneficiadas. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.